A vida velha e a vida nova. No cenário atual das redes sociais, a influenciadora cristã Jordana Vicente tem enfrentado críticas provenientes de alguns adeptos do movimento Red Pill, ou seja, a pílula vermelha. Esses críticos questionam sua autenticidade, alegando que ela teria vivido uma vida de promiscuidade antes de se converter ao cristianismo ou ao evangelho. Agora busca apagar seu passado. Essa perspectiva, no entanto, ignora princípios fundamentais do evangelho e a essência de transformação cristã. Vamos observar o vídeo em que a Jordana faz seu pronunciamento. Ontem eu fui exposta e humilhada por um homem que fala em nome de Deus, mas que prega só ódio contra as mulheres. Eles dão vários adjetivos para as mulheres que não se casaram virgens. Nós somos chamadas de marmita, nós somos chamadas de carro que zerou a quilometragem depois que entrou na igreja, como se nós fôssemos objetos. Você sabe que quando eu entrei na igreja eu percebi às vezes essas falas para mim, porque eu namorava e eu não era cristã antes. E aí eu tinha 15 anos e eles falavam, e aí, vai casar quando? Vai continuar assim? E eu não entendia, porque eu tava genuinamente buscando Jesus e aos poucos eu ia entender o meu pecado. Mas muitas vezes esses homens, eles não dão nem espaço para o arrependimento da mulher. Eles já querem que elas saiam urgentemente da igreja, porque segundo eles, nós somos conservadias. Gente, eu até fico constrangida de dizer isso, mas é exatamente essa forma que eles... Então, no caso, existe um movimento muito famoso na internet e no contexto atual, que é os Red Pills. No caso, alguns homens que se relacionaram com algumas mulheres se decepcionaram com elas devido a comportamento, a questão voltadas para o relacionamento. Em algumas partes, sim, eu falo, na minha opinião, que eles estão certos. Não é tudo que a Red Pill, esse movimento, fala que está errado. Porém, o grande erro é generalizar, principalmente quando se trata de transformação. Eu até vi alguns argumentos dizendo que acredita na conversão da pessoa, no caso dela e de qualquer mulher, porém não se arrisca em se relacionar devido ao passado e ao histórico, a quilometragem que não foi zerada. A pessoa tem um histórico de ter ficado uma vida promíscua com vários homens, ter tido relações sexuais com várias pessoas e, no caso, o homem não quer assumir, pois seria, no caso, o macho alfa que ela sempre procurou durante sua juventude, se envolveu com esses homens e depois que ela se cansa dessa vida que fica mais velha, chega aos 30 anos, ela quer, no caso, o macho beta, alguém que possa assumir ela com esse passado e essa quilometragem rodada. Isso de fato é um cenário que existe, é real. Tem pessoas que vivem uma vida promíscua, no caso depois não aceitam o evangelho de Jesus Cristo para mudar e querem viver uma vida com alguém que assuma ela. Aí, no caso, ela não tem uma mudança de transformação do evangelho. Aí pode ser que seja complicado, não estou generalizando, pois uma pessoa que está acostumada, adaptada e moldada a um estilo de vida de promiscuidade, que ficava com várias pessoas, não vale só para a mulher, isso para o homem também. Tanto o homem como a mulher. O homem também que tem uma vida promíscua, que vive com várias mulheres em prostituição, ficando com uma e com outra, quando ele se casa, geralmente, sem generalizar, ele não consegue viver uma vida monogâmica, uma pessoa casada e ser fiel, porque ele já está adaptada a esse cenário de traição, de ficar com uma e com outra, e no caso ela sempre quer ter mudança de parceiro. Até mesmo o humanismo secular, eles influenciam esse tipo de comportamento através da mídia. A gente já fez aqui vídeos sobre o humanismo secular. Nos tratam. Segundo esses homens, uma mulher que já teve uma vida ímpia, que já namorou e depois entrou na igreja e se converteu, não tem o direito de se casar e muito menos de pedir para que seu namorado espere até o casamento para cumprir a vontade de Deus. Para eles, se tu já fez antes, agora tem que liberar. Então a mulher pode até se arrepender, entrar na igreja, seguir os caminhos do Senhor, mas ela não pode exigir que o namorado dela cristão queira esperar até o casamento e viva em castidade até eles irem pro altar. Ela não pode exigir, até porque ela já teve experiências antes. Só que é um tanto quanto estranho, porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. Se esse homem, que é o Felipe, prega sobre masculinidade bíblica, por que ele não se pauta na Bíblia? Uma coisa é aquilo que eu cometi antes de conhecer Jesus, e outra coisa completamente diferente é eu continuar fazendo essas mesmas coisas, dando mau testemunho por aí, e vocês terem motivos para falar, olha, essa menina não se arrependeu verdadeiramente, ela não tem
frutos de conversão, ela não está em Cristo. Só que eu não fiz isso em nenhum momento. Esses homens red pills, que eu já vou falar do que se trata, eles insistem em rememorar o meu passado, me acusar pra me deixar mal. Eles querem tirar o meu trabalho, eles não querem que eu fale do evangelho, nem das experiências que eu tenho tido com Cristo. Então você observa que o que ela fala realmente está certa. No caso, tem essa mudança. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E aquele homem que, no caso, quiser assumir, ele vai ter em consideração que ele é cristão e agora ele é cristã, levando em conta os pecados do passado. Mas vamos falar disso mais amplamente. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, afirma: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Esse versículo destaca que, ao aceitar Cristo, o indivíduo passa por uma renovação completa, deixando para trás sua vida antiga. O passado não define mais essa pessoa. Ela é transformada e redimida. A igreja de Corinto, para a qual Paulo escreveu, era composta por pessoas que anteriormente viviam em diversos pecados. No entanto, ao se converterem, foram acolhidas e transformadas pela graça de Deus. Isso demonstra que o cristianismo, ou o evangelho, sempre valorizou a possibilidade de mudança e redenção, independentemente do passado do indivíduo. Ou seja, existia várias pessoas que tinham várias práticas pecaminosas, incluindo a área da sexualidade ou da imoralidade sexual, fornicação, prostituição, adúlteros, homossexualismo. Muitos viviam nessas práticas e o evangelho transformou essas pessoas. Criticar alguém por buscar uma vida alinhada aos princípios cristãos após uma conversão genuína é desconsiderar a essência do evangelho. Jesus veio para salvar os pecadores e oferecer a todos uma nova chance. A transformação em Cristo é um processo contínuo e cada pessoa tem sua jornada única. Portanto, ao invés de julgar, devemos celebrar e apoiar aqueles que buscam a vida em Cristo, reconhecendo que todos nós somos imperfeitos e necessitamos da graça divina. A história de Jordana é um testemunho de poder transformador do Evangelho e deve ser vista como um exemplo de fé e renovação. E até porque mesmo o caso específico dela, até onde eu sei, não foi caso de prostituição, promiscuidade, que ela teve vários parceiros. Foi no caso que ela teve um namorado e tinha a prática da fornicação, o sexo antes do casamento ou sexo sem compromisso, que é condenado cabalmente na Bíblia. E alguns do movimento Red Pill, que no caso o movimento Red Pill geralmente é, no caso, composto por pessoas conservadoras de direita, mas não que seja necessariamente cristã ou do Evangelho. Eles fazem crítica também sobre a questão de feminismo, e até com muita razão, mas todas as críticas e boa parte dos argumentos são baseadas no humanismo, no que eles pensam e não em relevância ao evangelho. Assim como qualquer outro movimento político conservador, nem sempre o evangelho genuíno de Jesus está inserido. Até porque boas partes dessas pessoas, youtubers, que falam do evangelho de conservadorismo, eles não têm muito conhecimento da Bíblia. Eles têm um conhecimento superficial de comportamento, de conservadorismo desse tipo, mas muito até vive na prática. E a Red Pill mesmo, no caso, eles falam tudo isso, mas eles apoiam práticas pecaminosas de o homem, no caso, só se aproveitar da mulher, ter relação, viver na promiscuidade. Eles não julgam essa questão. Eles criticam muitas mulheres, mas também acabam vivendo nessa prática que você, no caso, não deve se casar, deve viver só aproveitando. E você já observa por aí que não é um movimento evangelho genuíno, do evangelho puro e simples de Jesus. O comportamento vai na contramão. Eu tinha mandado uma zoeira que, tipo, cuidado com mulher com mais de 30 anos que do nada posta na igreja. Por que eu postei isso? Porque eu tava avisando meus seguidores de red flags. E um red flag atual é mulher que apareceu na igreja. Porque ela vai pra igreja procurar um marido bom. Só que é ruim pros dois lados. Essa mulher vai só encontrar os beta da igreja, os caras que ganham 5, 7 mil reais com 35, 40 anos. E o número 2, os caras que vão pra lá buscar um bom partido, eles só vão encontrar essas mulheres de quilometragem alta. As reformadas, as honradinhas. Que, tipo, bate o aniversário de 30 anos e vê, opa, preciso me limpar aqui das que eu fiz quando eu era jovem. Então o grande problema é essa questão de generalizar, sem entender de muita coisa, e acaba as pessoas seguindo, principalmente as pessoas mais jovens, que estão, no caso, tendo conhecimento das coisas agora, acabam seguindo qualquer movimento de internet sem pé sem cabeça nenhuma.
que apesar de tudo, o que eles falam pode ser sim verdade em partes. Pode ter pessoa que no caso viveu uma vida de pecado e quer ir para a igreja para arrumar alguém, mas não tem muito cabimento. Se a pessoa viveu uma vida de promiscuidade, de pecado, a pessoa vai continuar vivendo. Não tem para que a pessoa, ou a pessoa vai querer se enganar a si mesmo, se converter, fingir uma falsa conversão, ir para a igreja para arrumar alguém que seja fiel, entre aspas, que não quer dizer nada por ser religioso ou estar na igreja que vai ser fiel, para no caso se casar e continuar de fachada. Não tem porque, se a pessoa fizer isso, a mulher fizer isso, pode até ser que faça, não estou generalizando dizendo que não, mas seria uma coisa muito ignorante, muita burrice do comportamento dessa pessoa. Mas a gente não pode generalizar, tem pessoas que realmente se arrependem e que só pode dizer isso é Deus mesmo, que conhece o coração de cada um. Se a pessoa se arrependeu da vida de pecado do passado, a pessoa pode se converter e mesmo assim ela vai mudando a mentalidade com a escritura sagrada, com as leituras, o comportamento dessa pessoa e o amadurecimento, ela vai mudando. Porque esses homens são cristãos. O maior exemplo seria Jesus. Jesus, quando ele viu a mulher adúltera ali pecando, foi pego em adultério, gente. Ele falou assim: aquele que não tem pecado algum, atire a primeira pedra. E ele abraçou aquela mulher e disse: vá e não peques mais. Temos outros exemplos lindos também na Bíblia. Jesus permitiu que Raabe, que é uma prostituta, estivesse em sua genealogia. Mesmo sendo uma prostituta, ele teve misericórdia porque ela teve temor a Deus. A gente tem a mulher samaritana, que Jesus chegou pra ela e falou: olha, eu sei que você já teve 5 homens diferentes, não se casou com eles. E ela temeu a Deus, ela reconheceu a soberania de Jesus e pregou pra todo um vilarejo depois de conhecer Jesus. Eu acho isso lindo também. Então sim, Felipe e toda a comunidade Red Pill cristã, as mulheres podem ser tocadas por Jesus Cristo e têm sido tocadas. Eu não vim aqui para ficar me justificando e nem contando mais da minha história, porque é algo que dói muito em mim. Pois no caso a gente tem que entender que existe a transformação em Cristo da vida velha para a vida nova. Você já se sentiu preso a seu passado como se suas falhas e erros definissem quem você é. A boa notícia é que Cristo Jesus há uma promessa de renovação e transformação completa. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse versículo nos revela que ao aceitarmos Jesus, não apenas recebemos perdão, mas somos completamente transformados. A velha natureza marcada pelo pecado e pelas falhas, e é substituída por uma nova identidade em Cristo. Essa transformação não é superficial, é uma mudança profunda que afeta nossos pensamentos, atitude e ações. Passamos a viver não mais para nós mesmos, mas para aqueles que nos amou e se entregou por nós. Em Cristo recebemos uma nova identidade, não somos mais definidos por nossos erros passados, mas pela graça e amor de Deus. Essa nova vida nos chama a viver em santidade, amor e serviço ao próximo. O batismo, por exemplo, simboliza essa transformação. Morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. É um testemunho público de que agora pertencemos a Deus. Ou seja, sepultamos com ele no batismo, no qual também foste ressuscitados pela fé no poder de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 12. A jornada de fé é contínua. Mesmo após a conversão, enfrentamos desafios e tentações. Porém, com o Espírito Santo habitando em nós, temos a força necessária para perseverar e crescer em santidade. A transformação em Cristo nos chama a viver em comunidade, apoiando-nos mutuamente e compartilhando o amor de Deus com o mundo. Somos chamados a ser luz em meio às trevas, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações diárias. Assim, como diz em Mateus capítulo 5, versículo 16, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Se você ainda não experimentou essa transformação, saiba que ela está disponível para todos. Basta abrir o coração, reconhecer a necessidade de um Salvador e entregar sua vida a Jesus. Em Cristo há esperança, perdão e uma nova vida esperando por você. Não importa o quão distante você esteja, o amor de Deus é capaz de restaurar e renovar completamente. Lembre-se, em Cristo você é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porém, a gente tem que entender que mesmo em Cristo, a gente, no caso, foi vendido ao pecado, quando Adão e Eva comeram um fruto proibido. Então, mesmo assim, você vai ter a tendência
e os desejos, as tentações, os ingredientes da velha natureza. Você vai ter a mente de Cristo, uma nova mente renovada. Porém, os desejos vão atuar no seu corpo, como o apóstolo Paulo fala: maldito homem que sou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mesmo assim, essas pessoas que tiveram uma vida promíscua, tanto homem como mulheres, elas sim vão ter os desejos ainda da natureza humana, ainda imposto nelas devido à condição da natureza humana. Então cabe a cada um ter o processo da santificação. Então a gente tem um julgamento desse passado que o movimento Red Pill, a Red Pill, elas julgam o passado dessas pessoas que viveram dentro de um contexto de pecado. Nem é sempre referente ao evangelho, é qualquer pessoa, qualquer mulher que viveu uma vida de pecado, de promiscuidade, depois quer procurar alguém bom, um homem bom entre aspas, para casar. No caso, ela viveu na promiscuidade atrás de machos alfas, aqueles que mais se destacavam, que eram mais bonitos, a aparência física, e depois elas se cansam quando viram mães solteiras, etc, e querem encontrar alguém que possa ser responsável pela vida delas, no caso, que possam assumir para um casamento, que no caso é chamado de macho beta. Esse movimento Red Pill, ele no caso adverte e acaba menosprezando esse tipo de homem, essa característica que se encaixa nos machos betas. Sempre tem que ser o macho alfa. Então esse movimento é sempre pautado nisso, do comportamento da mulher, mas às vezes é trazido para o evangelho. Porém, por eles não terem conhecimento da transformação do evangelho, alguns até têm, mas superficialmente, de maneira rasa, eles colocam isso também nesse contexto cristão, que a mulher, no caso, viveu uma vida promíscua, de promiscuidade, e depois foi para a igreja para tentar se casar com alguém beta, que é no caso o que eles chamam, as características de hierarquia, macho alfa, beta e o sigma. Aí eles sempre falam isso, mas sem observar e sem ter em conta a questão que o evangelho é diferente. A pessoa geralmente que vai para a igreja, para o evangelho, conhece o evangelho genuíno, que até porque tem muitas igrejas que não pregam o evangelho, mas a pessoa que aceita o evangelho e prega para ela, essa mulher tem a mente transformada com o tempo. Então quando ela diz que se arrepende, de fato se arrependeu mesmo, embora no contexto atual muitos estão aceitando a Cristo com outros interesses, mas quem é realmente fiel ou até mesmo honesto, está no caso aceitando Jesus Cristo com honestidade de transformar de vida. E o movimento Red Pill falhou e errou ao julgar o caso da Jordana, que pode ser diferente dessas outras mulheres, que são apenas mulheres que no caso viveram em promiscuidade e agora querem no caso camuflar, se casando com alguém para assumir os erros dela. Também não quer dizer que essa pessoa não mudou, a gente não pode julgar e nem pode generalizar. O movimento Red Pill, ele acaba generalizando, levando em conta com tudo, até contra essa moça, no caso, que acabou dando o seu depoimento. Então esse é o grande erro e engano que a gente tem que ficar atento. A gente pode, no caso, consumir tudo, mas sempre filtrar um que é bom e um que é ruim. Um que é bom você guarda para você, mas um que é ruim, a gente, no caso, joga fora. Que todo movimento Red Pill, todos eles têm algo que é bom, nem que seja 10%, e tem muita coisa que é irrelevante, que é algo mais de pessoas imaturas, e outras que são certas, que são corretas, quando se fala na questão de relacionamento, que existe todo tipo de pessoas, então vai existir todo tipo de mulheres e homens também. Mas a gente não pode nunca generalizar, que isso fique bem claro. Em relação ao evangelho, há uma diferença, que o evangelho ele promove essa mudança, a metanoia, a transformação na mente e no corpo e, consequentemente, no comportamento dessas pessoas. Bom, pessoal, amigos e amados irmãos, chegamos ao final deste vídeo. Espero ter esclarecido sobre essa questão da vida velha e da vida nova, da transformação em Cristo que todos passam quando aceitam a Jesus Cristo. Alguns movimentos, por mais que sejam conservadores, eles não conhecem profundamente o Evangelho e sempre eles vão cometer equívoco. Porém, o Evangelho não tem equívoco. Leia a Bíblia e não caia em nenhum tipo de ideologia, filosofia e movimento humanista da internet. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.